pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no formato de atividade pedagógica não presencial de Educação Física 1 do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo da nossa disciplina nesse primeiro período, né? Um pouco do que é Educação Física, que vocês vão ver aqui ao longo de 3 anos no IFRJ, o que é cultura, o que é cultura corporal, que são os temas que nós trabalhamos dentro da Educação Física. Então, vamos lá. Então, o que é educação física, o que é a cultura corporal? Bom, talvez a gente tenha que voltar um pouquinho, né? Falar um pouquinho do que é a escola, do que é a educação, né? Para a gente poder entender um pouquinho desse tema e por que a gente vai trabalhar dessa forma com a educação física aqui dentro do IFRJ, né? Então vamos pensar um pouco sobre a escola, né? A escola ela já existe há muitos anos da existência humana, né? Sob vários formatos, né? Mas a gente pode pensar a nossa escola moderna hoje como um advento mais recente, né? Sendo que mesmo sendo um advento recente, ela passou por diversas transformações, né? E a gente pode pensar também em diferentes visões da escola, né? Uma escola que nos ensina a manter as coisas como elas estão, né? Manter o status quo, ou uma escola que pretende realizar, né? Ajudar, contribuir para a transformação social. Mas por que isso? A gente pode pensar no modelo de escola mais antigo, daquele organizado, em que, por exemplo, você aprendia a obedecer, né, a cumprir as regras e se enquadrar dentro de uma sociedade tal qual ela era, sem realizar mudanças, né? Então, se você era filho de operário, você seria o operário. Se você era filho do patrão, você vai ser o dono da empresa, né? E aí herdar tudo isso, né? E eram comum também algumas formas de castigo físico, né? A mais conhecida delas é a palmatória, né? É claro que a gente avança um pouco, né? Temos modificações nesse modelo de escola, algumas coisas permanecem, obviamente, mas outras mudam. E não precisa mudar muito na sua estrutura, né? Às vezes uma organização da sala de aula, tirando as cadeiras em linha, botando em círculo, as metodologias, os conteúdos, eles modificam também. Isso ocorre, gente, porque a escola ela está dentro da nossa sociedade. É óbvio que existe um sentimento, aí, uma luta entre a mudança e a manutenção das coisas, né? Entre a novidade, né, entre o novo e o velho, né? Então essas tensões fazem com que a escola absorva muitas coisas que estão na nossa sociedade e que também dê um retorno para a sociedade daquilo que é produzido no seu interior, né? Então, quando a gente fala de transformação social, é isso, né? Mas lembrando que a gente está nessa luta aí entre o que é e o que pode ser, né? Como eu falei anteriormente sobre os filhos dos operários e os filhos dos patrões, existem tensões, né? Lutas entre diversos grupos, diversas classes, que vão operar essas mudanças, né? Ou não, ou manutenção do estado das coisas como estão. Se a gente for pensar nas disciplinas escolares, elas também modificaram ao longo do tempo, na quantidade, qualidade, conteúdo, metodologia, objetivos, né? Recentemente nós tivemos uma tentativa de mudança, de suprimir determinadas disciplinas, né? Acrescentar outras. A gente sempre tem uma briga aí para acrescentar filosofia e sociologia. Educação física também sempre fica na corda bamba, né? Então artes também, às vezes nunca é oferecida em algumas escolas. Isso são parte de lutas do que a gente pensa como sociedade e aquilo que deve ser ensinado dentro da escola, né? É claro que existe muito mais coisa por trás disso, mas ao longo de 4 anos aqui na escola vocês vão aprender sobre isso, inclusive nas disciplinas de filosofia, sociologia, história e por assim vai. E a educação física, onde é que ela entra nisso? Bom, a educação física, ao longo da sua existência, né, a educação física como um conteúdo é algo recente, ela surge basicamente como disciplina, né, educação física, um curso superior de educação física, no século XX, no Brasil. Né, ela já era um pouco mais antiga, mas no Brasil nós temos a primeira faculdade de educação física no século XX. E ela já teve diferentes visões ao longo da história, principalmente sobre aquilo que deveria ser ensinado na escola, né? Nós já tivemos visões, né, higienistas, visões competitivistas. Essa aqui, a visão competitivista e a visão da saúde, eu acredito que são as visões que vocês mais ouviram e viram e participaram da educação física na experiência de vocês, seja no ensino fundamental ou quem já teve a oportunidade de participar do ensino médio, né?
que é aquela coisa de promover competições, você jogar futebol, handebol, vôlei, basquete, com vistas à competitividade, onde são selecionados os melhores alunos para representar a escola em competições. O problema é que esse tipo de visão acaba por excluir da prática de atividade física ou da prática da educação física escolar aqueles alunos que não são tão habilidosos assim. Então, a nosso ver, esse tipo de visão mais exclui do que inclui. Na visão da saúde, você também tem algumas visões de que a educação física escolar seria para trabalhar a saúde. O problema dessa visão, às vezes, é que ela remonta a um tipo de visão de saúde da década de 70. Muita coisa já mudou de lá até hoje, né? Então, quando a gente trabalha com a saúde dentro da educação física escolar, a gente vai trabalhar com esse tipo de visão mais moderna de saúde, mas de maneira geral, tudo isso perpassa pelo que nós chamamos de cultura corporal, né? Então é a cultura corporal que nós vamos trabalhar como conteúdo dentro da escola aqui do IFRJ, né? São os princípios norteadores que eu já falei na aula anterior da educação física, né? O cuidado de si e do outro, o respeito, né? Sempre procurando que todos consigam realizar as atividades da melhor maneira possível, então para que ninguém se machuque, para ninguém saia ferido das aulas, né, como aconteça um acidente, de qualquer forma, de qualquer maneira. A democracia, a pluralidade dos conteúdos, a adaptação e inclusão e o conteúdo principal que nós vamos passar a explicar agora sobre cultura corporal. Bom, então, dando continuidade, a gente tem que pensar o que é a cultura, né? Existem várias classificações, várias conceituações do que é a cultura, mas aqui basicamente a gente vai trabalhando a cultura como um conjunto de valores materiais, espirituais, criados pela humanidade, tem a ação humana, né? Não existe cultura fora da ação humana, criados então pela humanidade ao longo da sua história. Né? Ela é um fenômeno social que representa a produção de uma sociedade, né? Dentro de um determinado contexto histórico, né? A técnica, a experiência de produção, trabalho, educação, ciência, filosofia, arte, o esporte, né? O esporte são fenômenos ligados à cultura, né? E a gente pode pensar também nas instituições que representam esses conceitos, né? E que vão difundir esse conceito. A igreja, por exemplo, a religião, a escola, a ciência, a técnica e por assim vai, né? E a cultura corporal já entraria num aspecto específico dessa cultura, né? Então, é a produção corporal, aquilo que o homem produziu com o seu corpo e para o seu corpo. A gente pode pensar, por exemplo, como elementos da cultura corporal que são trabalhados dentro da escola, o esporte. O esporte ele não existe por si só, ele não caiu dos céus à terra. O esporte é uma criação humana e circunscrito num determinado período histórico, porque ele também se modifica. Assim como a cultura não é imutável, a cultura ela se modifica, o esporte também se modifica. As regras do futebol de hoje não são as mesmas regras do futebol quando ele foi fundado. Aí fica a pergunta para vocês refletirem. Por quê? Por que essas regras mudaram? Por que se joga futebol desse jeito? Por que no Brasil o futebol é um esporte predominantemente masculino, enquanto nos Estados Unidos é um esporte predominantemente feminino? Né? Essas respostas têm a ver com a cultura de cada local e com a cultura corporal. Né? Eu quero lembrar de vocês do primeiro texto que foi apresentado na aula passada, né? O corpo e a quarentena, né? A quarentena e o corpo, né? Em que lá tinha uma frase que começava o texto que era: você não tem um corpo, você é o seu corpo. Exatamente disso, porque nós não vamos trabalhar o corpo como um objeto inanimado que você modifica a seu bel prazer, mas sim como um corpo, esse ser, né, você, né, inserido num determinado contexto sociocultural. Né? Ao ser inserido num determinado contexto sociocultural, esse corpo sofre influências de diversas matizes, de diversas origens. Esse corpo também responde a essas influências. Não é uma atitude passiva, mas a gente não pode deixar de destacar que existe essa influência. Né? Por exemplo, se a gente pensar, desculpa, voltei aqui, o nosso corpo ele não é meramente um aspecto biológico, né? Músculos, ossos, tecidos, fibras nervosas, coração, a corrente sanguínea, não.
Tudo isso reflete também o nosso avanço no conhecimento e reflete também as ações do meio. O nosso corpo se modifica de acordo com as ações do meio. As nossas emoções, os nossos batimentos cardíacos, a nossa musculatura, a densidade óssea, né? E vale lembrar também que nós não estamos isolados nesse mundo, né? Nós vivemos num mundo de diversas culturas, de diversas vertentes, diversos pensamentos, diversos hábitos com os quais nós temos que conviver, compreender, entender e que nós vamos trabalhar também dentro da educação física escolar, né? Por exemplo, o nosso modo de vestir, certo? Nossos hábitos alimentares, tudo isso tem a ver com a cultura, né? Se você come yakisoba predominantemente, ou se você come feijoada, né? O tipo de roupa que você usa, né? As vestimentas, a cultura, a religião, a dança, tudo isso influencia quem nós somos, né? Inclusive pode influenciar determinados tipos de trabalho, que são tipicamente destinados a homens ou tipicamente destinados a mulheres. Vocês estão aqui num curso técnico em eletrotécnica e mecânica, que ainda hoje é visto como um curso predominantemente masculino. Mas é óbvio, nós temos vários exemplos de mulheres que avançam nessa profissão. Lembrando mais uma vez que a cultura pode ser modificada, então esse aspecto machista da nossa cultura ele pode ser alterado e com certeza é o que nós queremos, essa alteração. A cultura também tem a ver sobre a forma como nós nos movimentamos, nós nos associamos e nós praticamos atividade física, né? Nós não praticamos a mesma atividade física em todo o globo. Claro, existem atividades básicas como caminhar, correr, saltar, mas existem outras atividades que são sistematizadas em formas mais ou menos complexas. Por exemplo, nós temos esportes como o beisebol, o golfe, o sumô, que guarda algumas similaridades, como por exemplo algumas lutas dos povos indígenas, a capoeira, o boxe e por assim vai. Elas surgem em contextos diferentes e se desenvolvem também com características diferentes e muitas vezes quase que independentes umas das outras, né? Ainda dentro desse contexto de cultura corporal, a forma como nós nos movimentamos, como nós dançamos, como nós aproveitamos uma música, um ritmo, uma batucada, isso também reflete nos nossos hábitos, né? Por exemplo, aqui nós temos exemplos de dança de salão, passinho, balé, danças afro, dança moderna, hip hop, até o nosso idioma, ele afeta um pouco a forma como nós vemos o mundo. Existe um estudo bem interessante que mostrava como que o idioma aprendido afetava a forma como as pessoas notavam as cores. Por quê? Por exemplo, para um tom de azul, como esse aqui da cultura corporal, não existia uma palavra naquele idioma específico. Então, diferentes tons de azul eram reconhecidos simplesmente como azul, porque não existia uma variação naquele idioma para identificar diferentes tonalidades de azul. Mas isso é um papo para uma outra aula, né? Na nossa escola, o que nós vamos trabalhar, né? Então, no primeiro período, a gente trabalha com o primeiro e segundo período, nós trabalhamos com o eixo saúde, né? Então, vamos falar sobre atividade física, exercício físico, anatomia, fisiologia, modificações corporais, obviamente, né? Os determinantes sociais da saúde, qualidade de vida, as alterações provocadas no corpo, o corpo e a sociedade. É claro que tudo isso envolvendo a cultura corporal, tanto as vivências corporais de vocês, os discursos aos quais vocês têm acesso, seja na mídia, seja da ciência, seja do senso comum, seja do dia a dia, as experiências estéticas que vocês vivenciaram. É claro que a gente vai tentar trazer isso para dentro de um corpo de conhecimento desenvolvido ao longo dos anos na ciência. Bom, basicamente é isso no primeiro período que nós vamos ver. Nos períodos seguintes, nós trabalhamos com cultura e esporte, com diferentes modalidades esportivas, modalidades esportivas não tão conhecidas como corfebol, chuckball, frisbee, entre outras. No quinto e sexto período, vocês vão trabalhar lazer e expressão corporal, né? Então, tem desde atividades como atividades circenses, ginástica, dança, lazer, entre outras coisas. Bom, pessoal, basicamente esse é o conteúdo que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Muito obrigado e nos vemos na nossa próxima aula.